Olá, professora, boa noite. Eu me chamo Bruno Silva Lopes e a partir de agora eu vou apresentar meu projeto de intervenção. De antemão, gostaria de falar que eu já faço parte do quadro da escola, sou professor de português desde o ano passado, então isso facilitou algumas informações, né, e também facilitou muito o processo do diagnóstico, né, porque como a gente já está lá em sala de aula, a gente acaba conhecendo já a realidade desses alunos. Mas começando a apresentação, nós temos aqui algumas informações. Por exemplo, a escola hoje ela tem aproximadamente 692 alunos, né, que são distribuídos em 21 turmas. Lembrando que, atualmente, a escola ela funciona nos 3 turnos: manhã, tarde e noite. O turno matutino é o turno onde tem mais alunos, né? Nós vamos ter ali 4 salas de primeira série, 3 salas de segunda série e 2 salas de terceira série. Isso no turno matutino, que é o turno que eu leciono, e eu consigo passar as informações com mais precisão. À tarde também nós temos o mesmo quantitativo de turmas, porém com um número de alunos menor. E à noite funciona o EJA, né? E nós vamos ter um quantitativo bem menor. Em relação ao número de professores, atualmente nós vamos ter 16 professores que compõem o quadro da escola. A maioria deles são contratados, né? E os concursados, eles trabalham em regime integral. Falando um pouco sobre a escola. A escola, né, o Centro de Ensino Gervásio Protásio dos Santos, é uma escola de nível médio da rede pública e digamos que é a escola mais tradicional do município, uma vez que foi a primeira escola pública de ensino médio fundada na escola. Em relação à escola, né, ela passou por uma reforma no ano de 2022 e essa reforma ela trouxe muitos benefícios, porém não aquilo que se esperava, porque até hoje ela não tem um laboratório de informática, ela não tem refeitório, não tem uma quadra esportiva, né? Ficou-se a promessa que seria feita em outro momento, porém até agora nada foi feito. Em relação à escola também, nós vamos ter uma escola com alguns problemas, né? Alguns problemas estruturais e também em questões pedagógicas, digamos assim. Uma vez que nós vamos ter turmas superlotadas, turmas com 40, tem turmas que tem até 42 alunos. Então a gente percebe que fica muito complicado trabalhar com esse quantitativo, né? E hoje a escola ela tem muitos alunos, é a escola pública de Cururupum onde mais tem alunos, uma vez que nós temos um IEMA na cidade e nós também temos uma outra escola de nível médio, porém essa escola ela funciona em prédios alugados, né? Ela funciona em 2 prédios alugados, porque ficou-se de fazer a reforma na escola e nunca foi feito, e desde a pandemia que eles estão nessa situação, né? Então, acaba que a escola, esse ano, por exemplo, ela recebeu muitos alunos, né? Alunos oriundos do Fundamental 2, né? E também alunos oriundos dessa escola, que vieram para o Gervásio em busca de ter uma educação, digamos que mais assídua, né? Porque lá no João da Batista, eles funcionam em regime híbrido, né? Eles vão algum dia para a escola, outro dia ficam em casa, enfim. E aqui nós vamos ter o porquê da intervenção, né? A intervenção ela se faz muito necessária, porque foi percebido, foi diagnosticado que muitos alunos lá da primeira série, do ensino médio, que é a série que nós estamos pautando nesse projeto, a primeira série, eles não sabem ler nem escrever. Quando a gente fala de não saber ler e escrever, é sem exageros, né? São alunos que não sabem ler absolutamente, ou melhor, são alunos que não sabem ler quase nada, né? Quase nada. Por exemplo, alunos que não sabem diferenciar um som do G com O, de Gó ou para Jó. Um Z, né? Quando tem som de Zá, ou então S com som de Sá. Então, palavras que pra gente, né, obviamente são simples, para alguns alunos do ensino médio são palavras super complexas. E aí essa intervenção ela se faz necessária e também se faz urgente, uma vez que essa habilidade leitora e também de escrita, ela não é adquirida no ensino médio. Ela pode ser potencializada, mas adquirida não.
Em relação à área da intervenção, essa intervenção foi pensada na turma 102 da primeira série, e volto a dizer que nessa turma, né, nós vamos ter um alto grau de alunos que não sabem, um alto número de alunos que não sabem ler com fluência, não ler com fluência. Daí a necessidade de pensarmos nesse projeto para essa turma. Essa turma 102, ela é somente de alunos que vieram do interior. Como assim? Na zona rural de Cururupu, a zona rural de Cururupu, que é uma zona que engloba ali vários interiores ou vários locais, ela não possui nenhuma escola de nível médio, né? Na verdade, nós temos no Aquile, Lisboa, um anexo do Joana Batista, mas que fica assim distante desses alunos que compõem a turma 102, que aqui é Monte Alegre, Tapera de Baixo, Maracujatiba, né? Digamos que é uma outra localidade. Então, esses alunos eles vêm todo dia para a sede, né? Para estudar. No caso, vem pro Gervásio Santos. Eles fazem uso do transporte público, ou melhor, o transporte escolar. Esse transporte escolar ele não é da rede estadual, ele é da rede pública, municipal, e eles acabam que vindo, né, com esses alunos do Fundamental 2. E esses alunos, eles apresentam muita dificuldade, talvez muito em razão das limitações que eles encontraram no Fundamental. Alguns já me disseram que faltava muito professor, que os professores faltavam demais, que eles ficaram muito tempo sem professor também. Obviamente que isso não é desculpa, porque a gente tem alguns alunos também dessa situação do interior, mas que não apresentam tanta dificuldade, né? Mas claro que cada aluno tem o seu momento, cada aluno tem o seu ritmo, né? Em relação também ao horário, muitos deles acordam às 4 horas da manhã, né? Porque o ônibus começa a passar a partir das 5 para estar aqui às 7, porque ele passa por vários interiores, né? E aí eles alegam que chegam em casa já às 2 da tarde, às 14 horas, para ir almoçar, tomar banho, acabam dormindo, né? Acordam já tarde, acabam não fazendo os trabalhos, acabam não se dedicando, enfim. Então são coisas, né, que a gente precisa rever, que de fato acaba interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Em relação à situação problema, é justamente alunos que não sabem ler e nem escrever, ou apresentam dificuldade na leitura e na escrita. Aqui nós vamos ter intervenção pedagógica, né, que é essencial para enfrentar um problema. A gente sabe que intervenção, né, que vem lá do verbo intervir, quer dizer buscar formas para solucionar um problema. E pedagógico lembra a mesma questão didática, questão prática, né? Então, intervenção pedagógica é justamente essa intervenção pedagógica nesse contexto aqui é justamente enfrentar um problema. Que problema é esse? Os alunos que não sabem ler e não sabem escrever, ou que têm dificuldades, ou até mesmo que não possuem habilidades, né, inerentes àquilo que é cobrado para o aluno de primeira série do ensino médio. Aqui, quais problemas foram encontrados? Dificuldades na leitura, né? Muitos alunos não sabem ler, mais precisamente, na 102, nós vamos ter ali 3 alunos que não sabem ler. Eles até tentam, mas a gente percebe que realmente não sabem diferenciar sílabas, fonemas, né? Sons. Então, eles acabam que não sabem ler literalmente, né? Essa dificuldade na leitura, eu achei que a imagem, não sei porque essa bolinha branca acabou atrapalhando aqui a leitura, mas aqui é a dificuldade na escrita. Então, o aluno, quando não sabe ler, ela vai refletir também na dificuldade em escrever. A gente percebe que muitos alunos, quando a gente dita para copiar alguma coisa, eles não conseguem copiar, porque não tem essa habilidade de escrever. E atrelando, né, a leitura com a escrita, a gente vai ter o quê? A dificuldade na interpretação, na semântica. Aqui nós temos eu coloquei um quantitativo em relação a um gráfico, né? Em relação a uma atividade de diagnóstico no começo do ano letivo. Aqui somente 11 alunos fizeram essa atividade. Eles são atualmente 43, agora esse número baixo de 11 é refletido por causa do transporte escolar, que foi no começo do ano letivo, e como eles usam o transporte do município, e o município nessa época, nesse período, não tinha voltado ainda às aulas. Acabavam que eles vinham de moto, então estavam aqui na sede, e somente 11 alunos fizeram essa atividade.
Mas aqui, desses 11, um aluno só domina a norma padrão, sabe escrever corretamente. E desses, somente um domina a norma padrão, então obviamente que 10 alunos cometem sérios desvios gramaticais em relação à escrita. Vejam só que número altíssimo e alarmante. Aqui nós temos uma outra informação em relação a semântica, a interpretação. O aluno teve contato com o texto e foi passado algumas questões para ser respondidas em relação à interpretação. Percebeu-se que a maioria deles não consegue interpretar, né? 7, 10, 12, né? 3, 4, 5, 6 alunos tiraram nota abaixo de 4,5. Né? Se for pegar a parte de 5, nós vamos ter 8 alunos, né? 8 de 11. Né? Então, 8 alunos tiraram notas abaixo de 6, que é aquilo aceitável para se passar. O que vai ser feito aqui? Nós colocamos projeto de leitura, né? A escola até tem uma biblioteca, porém a biblioteca ela não é muito utilizada. E eu acho que muito em razão dela não ser uma biblioteca muito chamativa. Né? Os livros eles não são livros atuais e acaba que não desperta muito o interesse e o gosto do aluno em frequentar esse ambiente. Aqui foi colocado também em relação ao contraturno, né? A gente sabe que numa rede estadual isso é meio complicado de se fazer, uma vez que o Estado não quer gastar com o professor, né? Mas colocamos como sugestão e quem sabe não se pode buscar outras formas, né? Aqui também foi colocada a conscientização dos alunos, uma vez que muitos deles não se conscientizam do seu papel enquanto estudante. Não param para pensar que esse problema hoje, né, de ler e escrever, se não for resolvido agora, vai para a segunda série, vai para a terceira e vai persegui-los para o resto da vida, digamos assim. Então é importante que os alunos eles tenham consciência dos seus deveres, né? Aqui nós colocamos também participação em Olimpíadas, pensando já a longo prazo, né? Algumas Olimpíadas como a OP, nós temos também a Olimpíada da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que oferece inclusive até prêmios, notebooks, bolsas, para aqueles alunos que se destacam na escrita. Então, pensando a longo prazo, pode ser uma possibilidade. Conversa com a família, que é muito importante, porque a escola sozinha não consegue fazer um bom trabalho. A gente precisa dessa intervenção também da família e também trabalho em rede, uma vez que esses alunos chegam no ensino médio sem saber ler porque vieram do fundamental. E a gente sabe que ler e escrever não é uma habilidade que deve ser adquirida no ensino médio, e sim no fundamental. Daí essa questão desse trabalho em rede. Aqui nós temos o cronograma das atividades. No dia 14 nós visitamos a escola, os colegas visitaram a escola. No dia 15, nós tivemos uma reunião com os alunos, uma roda de conversa, falando sobre o que era o trabalho, né? O que nós pensávamos. Já no dia 16, nós fizemos alguns trabalhos de leituras com textos mais complexos, com textos mais simples, com atividades de semântica, de interpretação, dinâmicas, com gêneros textuais. Isso feito em 2 horários. No dia 17, nós conversamos com a gestora para falarmos as nossas impressões sobre o projeto e também sobre aquilo que nós visualizamos em sala de aula, né? Ela se mostrou muito solícita e nós sabemos que essa atividade aqui, esse cronograma, ele é muito flexível, uma vez que aqui é somente uma questão muito introdutória sobre o trabalho. Aqui nós vamos ter algumas imagens que eu coloquei para que a senhora pudesse conhecer os alunos, um pouco sobre a escola. Aqui foi um jornal que eles produziram, né, sobre problemas que eles enfrentam, que a comunidade enfrenta, que no caso foi a falta de água nas comunidades. Aqui foi um mapa mental que eles produziram sobre variação linguística. E é isso, professora. Muito obrigado. Espero que você tenha compreendido.